Você quer entender como contabilizar contratos de comodato e aluguel? Então, bora lá comigo que eu, professora Stephanie Kalinka, vou te mostrar como é que funciona isso aqui. Vamos lá? Bem, é claro que antes da gente ir para a prática, de fato, é importante a gente frisar a teoria. Então, vamos lá. Vamos entender a diferença entre um contrato de comodato e um contrato de aluguel. Então, vamos primeiro para o contrato de aluguel, a locação. O que é locação? É quando uma das partes cede à outra, por um tempo determinado ou não, o uso e o gozo de algo não fugível mediante a certa contribuição. Ou seja, eu tenho algo, eu cedo esse algo para você, em contrapartida você me paga por isso. Isso é um contrato de locação. Fácil, né? Muito bem. Um contrato de comodato, o que é isso? É o empréstimo gratuito de coisas não fugíveis. O que é esse coisa não fungível? Já vou te explicar, tá? Mas o comodato é quando eu empresto algo para você, só que eu não te cobro por aquilo que eu tô te emprestando. Mas calma que não é de graça, porque tem outra coisa aí que você vai ter que pagar, tá? Mas nesse primeiro momento, para você entender a diferença. Essas coisas não fungíveis, o que significa? São móveis que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, seria algo que não pode ser substituído. Exemplo, uma obra de arte, é única. Só que é claro que essas coisas não fungíveis, dentro de um contrato, elas podem receber características que dizem que elas são não fungíveis. Porque, por exemplo, se eu estiver falando de uma locação de uma impressora ou um contrato em comodato de uma impressora, é claro que eu posso usar qualquer impressora para um determinado fim, mas ali no contrato, na hora, eu digo que ela é uma coisa não fungível, ou seja, eu não vou poder substituir ela por outra da mesma espécie, qualidade ou quantidade, ela é única naquele momento. É basicamente isso, tá? Mas vamos entender agora na prática como é que funciona, né? Então vamos entender assim, ó, um exemplo melhor. Contrato de locação. A empresa Alfa Limitada, ela precisa de uma impressora. Então, ela vai até a empresa Beta, porque a empresa Beta tem uma impressora para alugar. Então, a empresa Beta aluga para a empresa Alfa e a empresa Alfa paga para a empresa Beta. É isso. Isso é um contrato de locação, tá? Agora, de comodato, como é que funciona? A empresa Alfa precisa de uma impressora, a empresa Delta tem uma impressora para emprestar. Nesse caso, a empresa Delta empresta para a empresa Alfa e aí a empresa Alfa não vai pagar pela impressora. É um empréstimo gratuito, não vai pagar pela impressora, mas vai pagar pelo serviço. Como assim? Por cada impressão, por exemplo. Então, por cada impressão que é feita mensalmente, a empresa Alfa paga para a empresa Beta. Então, tira-se lá um relatório de impressão do mês e ali chega-se no valor. Então, veja que o pagamento aqui não é pelo empréstimo da impressora, mas sim pelo serviço, por aquilo que a empresa Alfa consome ao utilizar a impressora. Tá bom? Entendeu a diferença entre contrato de locação e o contrato de comodato, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Como contabilizar? Agora sim, como contabilizar de fato? Locação. Aqui eu vou trabalhar com empresas, aquelas empresas que a gente costuma ter dentro dos escritórios de contabilidade, tá? Microentidades, empresas que não têm as suas ações vendidas na Bolsa de Valores. Se você aí é um profissional contábil de empresas com capital aberto, dá uma olhadinha na NBCTG 06, tá? Que daí tem diferença naquilo que eu vou mostrar aqui. Agora, se não é o seu caso, se você é um profissional contábil de empresas que não têm ações na Bolsa de Valores, as empresas do dia a dia do escritório, vai valer o que eu vou te falar, tá? Então, só para esclarecer aqui. Bem, locação, então, como é que eu contabilizo? A empresa
alfa e a empresa beta. A empresa alfa locou a impressora, lembra? A empresa beta é a dona da impressora. Então, quando se faz a aquisição da impressora, se faz pela empresa beta. Ela comprou a impressora. Essa impressora foi registrada lá no imobilizado da empresa beta. A empresa beta vai lá e transfere essa impressora para a empresa alfa. Está alocando essa impressora. Mensalmente, a empresa alfa vai registrar no seu resultado a despesa, creditar o aluguel a pagar, tá? Isso aqui também pode ser custo, a depender de como, onde que vai ser usada essa impressora, se for na atividade de fim da empresa, ao invés de ser lançado para despesa, poderia ser lançado para custo. Mas o fato é que aqui a gente vai lançar para o resultado. A empresa beta vai registrar receita, débito em cliente, o crédito na receita. Então, se uma registrou a despesa, a outra vai registrar a receita. Ambas têm um registro no resultado, só que um despesa ou custo e a outra receita, que é quem vai receber. Bem, a empresa beta vai receber, então, o valor da empresa alfa. O recebimento, um débito no banco, um crédito na conta de cliente. Quem vai lançar mensalmente a depreciação? A empresa beta, porque a impressora está lá registrada no imobilizado dela. Comodato. Como é que funciona o comodato? Lembra que, nesse caso, a empresa Delta, ela empresta de forma gratuita a impressora. Então, a aquisição aqui da impressora também é registrada na empresa Delta, é ela que tem, é dela a impressora, então débito, impressora, imobilizado, crédito no fornecedor. Aqui, no caso de comodato, a empresa alfa pode registrar em contas de compensação esse bem recebido em comodato. Então, pode-se utilizar um débito lá em bens recebido em comodato e um crédito em bens de terceiros em comodato, contas de compensação. A depreciação mensal da impressora é lançada na empresa Delta. Débito em depreciação, crédito em depreciação acumulada. Aqui, algo importante descrito na ITG 2000, que trata de escrituração contábil, sobre contas de compensação. Então, olha só o que diz para gente. Exceto quando de uso mandatório por ato de órgão regulador, a escrituração das contas de compensação não é obrigatória. Tá? Então, está dizendo aqui o quê? Que não é obrigatório utilizar contas de compensação, a não ser que haja algum órgão regulador que obrigue. Aí tem que verificar a empresa que você está escriturando, se houver algum ato de um órgão regulador específico da empresa que você faz a contabilidade, que diga que é obrigatório, nesse caso, utilizar contas de compensação, aí você deve utilizar. Caso contrário, não, tá? Aí aqui continua a ITG 1000 dizendo pra gente, nos casos em que não forem utilizadas, que a gente não utilizar as contas de compensação, a entidade deve assegurar-se que possui outros mecanismos que permitam acumular as informações que, de outra maneira, estariam controladas nas contas de compensação. Ou seja, está dizendo aqui, não precisa utilizar contas de compensação, mas você vai ter que controlar isso aqui de alguma outra forma. Controlar o quê? Que você tem um bem ali em comodato, que você está utilizando um bem em comodato. Vamos continuar o lançamento aqui, então. Como é que vai funcionar? A empresa alfa não paga pela impressora, mas sim pelos serviços. Então, mensalmente, tira-se o relatório e registra-se na contabilidade, debitando o resultado e creditando o fornecedor. A empresa Delta também vai registrar débito na conta de cliente, crédito na conta de receita. A empresa alfa vai fazer mensalmente pagamento, debitando o fornecedor, creditando o banco. E a empresa Delta vai registrar o recebimento. Débito na conta banco, crédito na conta de cliente. É assim que a gente registra os contratos de comodato ou de locação, né? E locação. Aqui a gente viu os dois. Coloca aqui para mim nos comentários se você já registrou algum tipo de contrato como esses que eu mencionei aqui nesse vídeo. E se ficou claro, e se ficou com alguma dúvida, pode deixar sua dúvida aqui para a gente responder. Até mais!